Está feliz, amém, queridos? Êxodo capítulo 3, versículo de número 10. Êxodo 3, versículo 10 diz o seguinte: agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vá, pois, agora, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Diga glória a Deus, vai, me ajuda. Isso. Você pode estar pensando, o que vai sair desse texto, né? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui juntos. Eu quero falar com você nesta noite sobre mudança de postura quanto ao propósito de Deus. Mudança de postura quanto ao propósito de Deus. Deus tem uma missão para a tua vida, amém? Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para cada um de nós. A minha pergunta para a nossa reflexão é: você sabe qual é a missão que Deus tem para você, para a sua vida? Esse é um texto que nós conhecemos. Moisés é chamado por Deus para uma grande obra. Qual é a obra? Tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-lo pelo deserto à terra prometida, ou seja, Canaã. Nós vemos uma outra história também de um homem chamado Gideão, do qual Deus usaria para livrar Israel das mãos dos midianitas. E tantos outros homens nós poderíamos enumerar nesta noite: Isaías, Jeremias. Os nossos irmãos contemporâneos poderiam mencionar a cada um deles. Mas eu quero que você entenda nesta noite, eu e você, nós precisamos descobrir qual é a nossa missão. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Espiritual, pessoal, interior, familiar, profissional, ministerial. Qual é o propósito que Deus tem para mim? Deus tem, eu afirmo isso mais uma vez, Deus tem uma missão para cada um de nós. E a expectativa dele é que nós a cumpramos. Deus tem uma expectativa na missão que Ele colocou em suas mãos. Que você viva e cumpra esta missão, esse propósito. O texto que nós lemos nos mostra alguma direção, alguma orientação a respeito desta reflexão que nós vamos fazer. Você conhece o texto. Moisés passa 40 anos dentro da casa de Faraó, sendo instruído, sendo ensinado. Deus tira de dentro da casa de Faraó e leva para o deserto. No meio do deserto, ele é treinado para esse propósito. E nos seus últimos 40 anos de vida, ou seja, a partir dos 80 anos de idade, ele vai então viver o propósito de Deus para a vida dele. Ei, eu começo aprendendo algo aqui nesta noite. Nunca é tarde para vivermos o propósito de Deus. Às vezes a gente olha para a nossa história e fala: eu já estou velho demais.
cansado, cabeça branca como Daniel, não é Daniel? Mas quando Deus nos chama para vivermos um propósito, Ele tem isso, Ele vai cumprir isso em nossas vidas. Por isso eu quero que você não deprecie, nem subestime a capacidade que Deus colocou em suas mãos. É interessante o capítulo 3, versículo 11. Moisés questiona a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para fazer diferença em toda essa nação? Quem sou eu para fazer a diferença em todo este povo? Quem sou eu para tirar o povo do Egito, para conduzir o povo até a terra de Canaã? Ele começa a questionar Deus. E Deus fala para ele: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão ao Deus neste monte. Versículo 12. Sabe, isso é tremendo, porque num determinado momento Moisés não acreditava, ele questiona Deus, mas Deus está dando a ele certeza da presença de Deus com Moisés. Ei, quando Deus te chama para um propósito, você pode ter certeza, Deus vai com você. É isso aí, recebe em nome de Jesus. Seja livre desse mal em nome de Jesus. Nós temos, como seres humanos, temos uma forte tendência a depreciar o que nós temos. Sim ou não? A gente olha para nós: mas é só um copinho d'água. Quem sou eu? Aconteceu com Gideão. Gideão estava debaixo de uma árvore, malhando trigo, Juízes capítulo 6. E é interessante que Gideão faz a mesma pergunta que Moisés: quem sou eu? O que eu posso, o que eu tenho a oferecer? A mesma resposta que Deus dá a Moisés é a mesma resposta que Deus dá a Gideão: eu estou contigo. Se você entende isso nesta noite, a mesma resposta que Deus deu a Moisés, a mesma resposta que Deus deu a Gideão, é a mesma resposta que Deus está dando a você nesta noite. Eu estou contigo. Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus fez essa promessa: eu estou com você. Eu estarei com você. Sabe, às vezes a gente olha a nossa condição, a nossa pequenez, as nossas capacidades, a gente começa a olhar para nós. E a gente pensa: eu sou limitado demais, eu não dou conta, eu não consigo. Mas há um Deus todo-poderoso que está te dizendo: eu estou com você. Eu estou com você. Há uma outra tendência em nós. Além de depreciar a nós mesmos, nós começamos a ficar preocupados com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Aconteceu com Moisés também, capítulo 4, depois você lê, versículos de 1 a 9. Ele começa a dizer: Deus, o que eles vão dizer a meu respeito? Eles me conhecem. Deus fala para ele: olha, vai lá, vai no meu nome, vai falando a meu respeito. Mas é interessante que,
para todos os questionamentos que Moisés faz para Deus, Deus tem uma resposta. Deixa eu mudar a minha colocação. Para todas as desculpas que Moisés dá a Deus, Deus tem uma resposta. Quantas desculpas eu e você estamos dando a Deus? Com carinho, olha para quem está ao seu lado assim, bem com carinho mesmo, por favor. Fale aí, quantas desculpas você tem dado a Deus? Ficamos muitas vezes paralisados, pensando o que o outro vai pensar. Se eu fizer isso, todos os grandes homens de Deus, imagine se eles fossem ficar preocupados em pregar o Evangelho, em anunciar Jesus. Possivelmente o Evangelho não teria chegado até nós. Muitos deles apanharam, foram apedrejados, foram mortos, foram crucificados, por não ficarem pensando o que o outro pensaria a seu respeito, mas por aceitarem o propósito de Deus para a vida deles. Ei, deixa eu te dizer algo. Sabe, quando Deus nos chama para viver o propósito dEle, Ele nos capacita a enfrentar os desafios que a vida impõe, as lutas que a vida impõe. Tem um texto de Maxwell que eu quero ler para você, é bem interessante. Está no livro Mandamentos Paradoxais de Liderança, Segredos do Relacionamento. Diz o seguinte: pessoas são ilógicas, injustas e egoístas. Ame-as mesmo assim. Se você for bom no que faz, as pessoas o acusarão de ter motivações egoístas e inconfessas. Continue sendo bom. Se obtiver sucesso, ganhará falsos amigos, verdadeiros inimigos. Mas continue buscando o sucesso mesmo assim. O que você fizer bem hoje, provavelmente será esquecido amanhã. Ainda assim, faça o bem. Honestidade e fraqueza o torna vulnerável. Permaneça honesto e franco. Desculpa, eu falei fraqueza, é franqueza. Honestidade e franqueza o torna vulnerável. Permaneça honesto e franco. O maior homem com as maiores ideias pode ser abatido pelo menor homem com o menor intelecto. Nem por isso deixe de pensar grande. As pessoas apoiam os derrotados, mas só seguem os vencedores. Lute pelos derrotados. Aquilo que você gasta anos construindo pode ser destruído de um dia para a noite. Mas mesmo assim não deixe de construir. As pessoas precisam de ajuda, mas podem atacá-lo se você as ajudar. Ajude a si mesmo. Dê ao mundo o melhor que você tem, e você levará um tapa na face. Mas continue dando o seu melhor. Há um paradoxo, há uma ilógica, há uma injustiça no ser humano. E muitas vezes nós nos balizamos ou nos avaliamos a respeito do que o outro vai pensar a meu respeito, do que o outro está pensando a meu respeito. Eu te pergunto nesta noite, que sinais Deus tem lhe dado de que Ele fez a promessa e Ele está com você? O que mais importa não é o que o outro está pensando, mas o que Deus está pensando. Amém?
por vezes a gente fala, não vou fazer isso porque meu pai e minha mãe estão me olhando aqui. Não vou agir dessa forma porque minha mulher está bem aqui, meus filhos. Mas há uma palavra que diz o seguinte: importa agradar ao Senhor. Importa agradar ao Senhor. Quais são os sinais que Deus está lhe dando de que Ele está contigo? Não arranje desculpas, nem crie obstáculos. Se puder projetar, por favor, Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 12. Sabe, nós somos especialistas em arrumar desculpas. Somos especialistas em criar obstáculos. Êxodo capítulo 4, de 10, capítulo 4, versículos 10 ao 12. Será que vai? Capítulo 4. Se lê comigo, vamos lá? Todos juntos? Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Lê junto, vamos lá. Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Versículo 12. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Sabe, Moisés quis pôr diante de Deus as suas desculpas. Eu não sei falar. Eu não consigo. Eu não dou conta, eu não posso. Mas Deus está dizendo: agora vá. Eu estarei com você. Não importa a sua deficiência, não importa a sua limitação, não importa a sua falta de capacidade, eu estarei com você. Qual desculpa você está dando para Deus nesta noite? É interessante, a gente tem um outro homem na Bíblia, Jeremias. Ele usou a mesma situação. Mas, Senhor, eu não sei falar. Capítulo 1, versículo 5 de Jeremias. Eu não sei falar. Deus não aceita desculpas. Vou repetir, tá bom? Vocês não fiquem bravos comigo, no final vai dar certo, tá? Tá bom? Levante as mãos assim, ó, todo mundo com as mãos abertas. Que bom. Tá todo mundo de paz. É sinal que vai dar certo no final. Deus não aceita desculpas. E aí você pode me perguntar: e os obstáculos? Os obstáculos, eles nos ajudam a vencer. Os obstáculos que temos em nós, Ele nos ajuda a vencer. Sabe, há um tempo atrás nós cantávamos uma canção que diz: há momentos que na vida nós pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí a gente clama o nome de Jesus. E Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Os obstáculos, Ele nos ajuda a vencer. Nós vemos isso claro na vida de Moisés. Nós vemos isso com Jeremias, capítulo 1 também, versículo de número 9.
Versículo 5, Jeremias está dizendo: Senhor, eu não sei falar, ainda sou uma criança. Deus fala para ele no versículo 9: vai, porque eu vou te ensinar, eu vou te capacitar. Ei, se você entende isso nesta noite, os obstáculos que estão diante de você, Deus colocou para Ele te ajudar a vencer esses obstáculos. Não seja negligente, não seja omisso, não transfira a responsabilidade para terceiros. O pastor prega, o pastor ora. Uma vez aconteceu uma situação, a gente estava lá na igreja de Deus na rua 3. Igrejinha porque era menor. E eu estava conversando com um casal, aí daí a pouco chegou alguém correndo: pastor, por favor, vamos lá na minha casa aqui. Minha mãe está passando mal e eu preciso que você ore por ela. Eu falei: abençoado, por que você não impôs a mão na sua mãe e orou por ela? É porque a minha oração, né? Tem que ser a oração do pastor para resolver. Eu falei: meu Deus, a oração é a mesma. Aliás, o Deus que ouve a oração é o mesmo Deus. Só que nós gostamos de transferir a responsabilidade para terceiros. Deus nos chama para cumprir um propósito e a gente fala: é melhor o Samuel é mais capacitado. É melhor você ir cuidar dos adolescentes. A gente faz isso. Continua lendo comigo capítulo 4, versículo de número 13 até o 17. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Disse Moisés, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Preste atenção, queridos. Quando Deus nos chama para vivermos um propósito, Ele dá as condições de nós chegarmos até o final. Ele vai abrindo os caminhos. Não há nada que impeça o propósito de Deus se cumprir em nossas vidas. Pode o inferno se levantar, pode os demônios se manifestarem tentando parar, mas quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. Deus fala com Moisés: eu vou tirar vocês. Estão sendo escravizados, o negócio não está fácil, não está bom, mas eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uau! Uma terra de descanso, uma terra de paz. Basta você viver o propósito. Não terceirize. Um sorriso no rosto, fala para alguém: não terceirize.
o que cabe a você. Não terceirize o que cabe a você. A nossa zona de conforto é muito gostosa, né? A nossa zona de conforto, a gente está protegido, ninguém mexe comigo, estou tranquilo. Mas o que Deus quer de mim e de você é que nós demos um passo além, que saiamos da nossa zona de conforto e dizemos: Senhor, eu estou pronto a viver os teus propósitos. Eu estou disposto a andar e cumprir os teus propósitos. É bem verdade que às vezes, como Moisés, a gente fala: Senhor, manda o outro. Meu irmão, ele fala melhor que eu. Meu irmão conversa melhor que eu. O diálogo dele é mais convincente. Eu tenho uma língua pesada. Manda Arão. O propósito de Deus para a vida de Arão vai se cumprir na vida de Arão. Mas o propósito para a vida de Moisés vai se cumprir em Moisés. Entenda, o que Deus chamou você para viver, é você quem vai viver. Não são seus filhos, não é sua esposa, não é o seu marido. Deus tem inúmeras promessas na vida do meu pai, mas é para ele. Não adianta eu querer, até quero ficar na barba, né? Fala: Senhor, libera aqui também. Mas é para ele. Isso é lindo, queridos. Porque o que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir em você. Não importa as dificuldades, não importa as lutas, não importa os desafios, não importa as suas limitações, não importa a sua incapacidade, Ele vai cumprir na sua vida. Ele é fiel. E aí, pensando em tudo isso, eu fiz mais uma pergunta para a gente concluir. Será que eu suportaria ver o outro sendo abençoado no meu lugar? Será que eu suportaria vendo o outro sendo abençoado no meu lugar? A Bíblia tem uma resposta para isso. Quando a gente olha a vida de Isaac e Jacó, é Isaac e Jacó, né? Estou certo? Jacó e Esaú, obrigado. Jacó e Esaú. O Jacó chega diante do pai e fala: me abençoa. O pai abençoa. Foi enganado, tá bom, vamos pôr uma aspas aqui e esquecer essa história. Daí a pouco chega o Esaú, fala: eu quero a minha bênção, mas eu já abençoei o outro. O que subiu no coração de Esaú? Raiva, ira. Eu vou matar o meu irmão, eu vou acabar com a vida do meu irmão. Preste atenção. O que Deus tem para você vai se cumprir em você. Não será transferido. Não vai passar para terceiro. Por isso, não terceirize aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? E eu concluo
dizendo o seguinte: todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, prestando conta daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Como será a sua prestação de conta? Como será a minha prestação de conta? Há um desafio para mim e para você nesta noite. Deus tem um propósito a cumprir em nós e através de nós. Mas até que ponto eu estou pronto a aceitar esse chamado e esta direção de Deus para a minha vida? Até que ponto? Eu quero que você pense sobre isso nesta noite. A nossa meditação é para você refletir até que ponto eu estou pronto a aceitar o chamado de Deus para a minha vida. Ou até quando eu continuarei dando desculpas, justificando. Eu não sei como está a sua alma, não sei como está o seu coração, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus cumprirá na sua vida aquilo que Ele chamou para você viver. Esta certeza eu tenho. Moisés relutou por muito tempo. E aí eu termino contando parte do meu testemunho que todos vocês já sabem. Relutei muitos anos em assumir o ministério. Fui fugindo por muito tempo. Chegou uma hora que eu falei com a Alessandra, falei: e aí? Não tem mais jeito? Ela: vamos lá. Eu falei: então vamos, já que você está comigo. Quando a gente começou a Igreja de Deus em Vicente Pires, era para vir eu, ela, Daniel e Rafael. Alguns abraçaram a causa com a gente. Viemos em 27 pessoas. Falei: uau, para quem iria começar com 4, começando com 27, já estamos no lucro. E sabe de uma coisa, queridos? Sou feliz. Sou feliz, sou realizado em aceitar, em ter aceitado o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, no início parece ser difícil, parece ser desafiador. No início parece que você não vai dar conta. No início parece impossível. E aí você olha e fala: Deus, eu sou o menor, mas é com você que eu conto. É com a sua casa que eu conto, é com a sua família que eu conto. O propósito é para você, não é para outro. O propósito é para a sua vida, não é para outro. Esse foi talvez o sentimento que tenha pairado no coração de Moisés. Mas ele chegou aonde Deus havia de levá-lo. Todos aqueles homens, mulheres, crianças saíram do Egito e foi até a terra prometida, onde Deus havia falado. Todos eles. O que é incrível é que eles andaram no deserto 40 anos. A Bíblia diz que as sandálias não envelheciam nos pés. A roupa não se desgastava. Sabe, isso é tremendo demais, porque quando Deus faz uma promessa, Ele arruma o caminho de levar você a viver o propósito. Não tenha medo. Não tenha medo em aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Talvez não seja pregar, mas talvez seja evangelizar. Talvez está lá no meio na rua, lá, entregando um folheto, falando de Jesus para as pessoas. Nós tínhamos o Juliano na igreja, né? E o Juliano tem uma história que
A gente terminou a escola dominical e ele sai com a Tâmara em direção à sua casa, só que eles foram pela estrutural. No meio da estrutural está um bêbado atravessando a pista. Ele para o carro e fala para a Tâmara: pode ir embora que eu vou cuidar desse homem. E ele passa o dia com aquele homem, cuidando daquele homem. São os propósitos de Deus para nós. Não entendemos, mas se aceitarmos, veremos a glória de Deus. Se aceitarmos, viveremos os milagres de Deus. Moisés, ele chega ao final da jornada e Deus fala para ele: olha, Moisés, contempla a terra de Canaã. Você só não vai entrar por causa da dureza do seu coração, mas eu vou permitir você ver a terra de Canaã. Eu não sei como você está nesta noite, mas Deus tem um chamado e tem um propósito para cada um de nós.